Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Vocês devem ter visto no noticiário do mundo inteiro que um grupo Wagner, que era o principal ali, parte do arsenal militar ali da Rússia, se voltou contra eles. Era um grupo bem assim, impiedoso. Dizem que estrupava as mulheres, sequestravam crianças na Ucrânia, bem pesado. Se voltou contra o Putin, tomou algumas bases militares na Rússia e está indo em direção a Moscou. É que se diz entender que um grupo dentro do exército da Rússia se volte contra Putin não estaria sozinho, poderia estar sendo financiado. Eu até acredito que deve ter sido financiado, deve ter alguma ajuda ocidental. Bom, enfim, se virou contra o Putin e estão ameaçando ele. O Putin falou que vai destruí-los. Aí outros lugares estão falando que não, que agora eles estão resolvendo o problema, mas vai saber. A Rússia não é um país que deixa passar informações corretas. Repórteres lá às vezes são presos. O que aconteceu na Rússia ontem deveria ser um alerta urgente para a guerra para Israel. Por várias horas angustiantes, parecia que uma guerra civil iria eclodir. Uma guerra civil em Israel tem sido um pesadelo para a sociedade israelense. A mídia israelense está falando sem parar sobre o levante na Rússia, incluindo inúmeras entrevistas com israelenses russos, apresentando vários outros tipos de ângulo. O chefe do grupo, que é o Prigozhin, ele é um judeu. Lançou sua revolta contra o presidente Putin, ocupando importantes bases militares no sul da Rússia. De acordo com fontes israelenses, serviços de inteligência, informaram urgentemente sobre instalações capacitadas com capacidades nucleares da Rússia. Então, ele pegou pontos importantes mesmo, porque se faz parte do exército, é lógico que sabe onde estão os pontos mais fortes ali da Rússia. O Putin falou na TV que foi uma apunhalada pelas costas. Que quem participou do mutim será punido e quem pegar em armas contra o exército russo é um traidor. Vamos vencer e ficar mais fortes. Eu não sou um traidor, Putin. Aí Prigozhin diz que não é um traidor, Putin é. Eu acredito que Putin pode ser que prometeu algumas coisas que não vai cumprir nunca. Vai saber. Eu não acho que eles simplesmente se voltaram, parte do exército, contra a Rússia do nada. De fontes russas em Israel, um amigo de Moscou nos enviou: você não entende o que está acontecendo online agora nos fóruns militares russos? Os russos estão amaldiçoando Putin, pedindo que Putin seja morto. Poucas pessoas entendem que os rebeldes, os mercenários de Wagner, são muito mais populares entre os soldados rasos do que o comando do Ministério da Defesa russo. Vale lembrar que esses mercenários Wagner são parte de pessoas que estavam presas, até por estupro e outros crimes como assassinato, e aí o Putin soltou eles e mandou para o exército. Ele e várias fontes disseram que os batalhões inteiros de soldados russos estavam junto à força de Wagner. Aí está falando fontes de lá que esse grupo Wagner tem outras pessoas outros militares russos que estão junto com eles. A Rússia suspeita que os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Israel estão por trás disso, do golpe Wagner. Aí entra Israel. É lógico que o grupo Wagner não deve estar sozinho, mas aí a Rússia acha que é os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Israel. Moradores de Moscou teriam recebido ligações de números desconhecidos como Wagner, incitando-os a apoiar as tropas Wagner. Existem atualmente 70 mil israelenses na Rússia. Então, essa guerra pode chegar em Israel, ainda mais que o Irã disse: salvamos Assad, também salvaremos Putin. E é lógico que também tem outras ameaças ali no Oriente Médio que estão ligadas à Rússia, como os xiitas na Síria, que pretendem cruzar a Rússia para ajudar o exército a salvar Putin.
Então, exatamente os inimigos de Israel estão apoiando Putin. E agora, praticamente, a Rússia está se declarando guerra para a Grã-Bretanha, Estados Unidos e mais Israel. Aí você vai vendo o nível que vai chegando, uma guerra que já se estende há mais de um ano e que está começando a incluir outros países ali do Oriente Médio. Isso aí é lá na Rússia. Olha essa manchete que saiu em vários jornais do mundo inteiro. Eu não falo muito de política brasileira, porque tem brasileiro que não tem maturidade para ouvir, vira uma discussão inútil. Volta de Lula à cena internacional, com posições distantes às dos países ocidentais, decepciona, diz jornal francês La Libertation. Reconhece que o presidente brasileiro não é um aliado precioso esperado pelos países ocidentais. O jornal Liberation, desta sexta-feira, publica uma matéria de capa do presidente Luiz Inácio, que está em Paris para a cúpula para o novo Pacto Global de Financiamento para encontros bilaterais. Segundo a publicação, a volta do brasileiro à cena internacional com posições distantes dos países ocidentais decepciona. Lula la decepção, diz a manchete de Liberation, que mistura francês e português. A derrota de Bolsonaro nas eleições causou alívio, mas os países ocidentais tinham esquecido que o ex-metalúrgico, 3 vezes chefe de Estado, não era alinhado com suas ideias, diz o jornal. Ele era esperado como Messias, mas sua imagem se ofuscou um pouco, afirma o texto, dizendo que o abraço entre o presidente francês Macron e o líder petista diante das câmeras dos jornais, após o almoço oferecido ao presidente brasileiro no Eliseu, não deve ser tão sincero e cordial como previsto. O presidente não é aliado precioso esperado pelos países ocidentais, reconhece o jornal, sobretudo quando o assunto é a guerra da Ucrânia. Outro ponto de discórdia é a posição de Brasília sobre Caracas e as declarações de Lula que incomodaram Washington sobre as sanções exageradas dos Estados Unidos à Venezuela. Entrevistada pelo jornal, marcada por uma grande rancor contra os Estados Unidos. Aqui também no Jacques, diretor do Observatório da América Latina para a Fundação James Joyce, também citado pelo jornal, recusa a tese do anti-americanismo primário, afirma que Lula não mudou, uma política de alto nível e ativa, que pressupõe que o Brasil seja reconhecido como um ator global capaz de tornar membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Outro jornal é o mesmo, colocando que o Macron o via como um Messias também, né? A comunidade internacional via o Lula como um Messias e que ele não é um Messias que internacionalmente eles esperavam, por causa que ele não está alinhado às ideias ocidentais e em relação principalmente à Ucrânia, que eles estavam esperando que o Lula se posicionasse mais a favor da Ucrânia, mais contra o Putin. Lula era esperado como um Messias, mas tratava-se de uma miragem ou uma imagem embaçada. As dificuldades do presidente com o Congresso também não passaram despercebidas. Aí critica a questão dele interna dentro do país,
está mãos atadas pelo Congresso. Apesar das críticas, Liberate disse que a postura de Lula é melhor do que de seu antecessor, Bolsonaro. A publicação afirmou que no cenário internacional Lula era esperado como um messias. Então é isso, que Deus abençoe vocês.